Atos capítulo 2. Nós vamos ler agora apenas o versículo 42, o 43 e o 44. É o mesmo texto que nós lemos lá no início. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 42 e 3 e o 44. Todos acharam? Está escrito assim: e perseveravam. Quem está me acompanhando, diga amém. E perseveravam na, diga assim, doutrina dos apóstolos. Na comunhão, diga comunhão. E no partir do pão, diga partir do pão. E nas orações. Agora segura. Em cada alma havia temor, diga temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Diga, maravilhas e sinais. Amém, grato. Agora eu vou ler o 44, encerro. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Continue com a sua Bíblia aberta. Eu já compartilhei com os irmãos algo acerca desse texto aqui, logo que nós chegamos aqui na igreja. Mas hoje, falando com o Senhor em oração, Deus me direcionou para esse texto, até por causa do momento. Então, nós vamos falar sobre isso. Características da igreja verdadeira. O que é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira, ela é a igreja de Jesus Cristo. Ela não é uma placa. Ela não é uma placa. Lá no reino dos céus, não haverá placa de igreja. A igreja é uma só. Nós chamamos de o corpo místico de Jesus Cristo na face da terra. Em todo mundo. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que se converteram a Cristo e desejam obedecer a palavra, esses fazem parte da igreja de Jesus Cristo. Essa igreja, ela abrange todo mundo. E nós não conseguimos olhar para a pessoa e saber se ela faz parte dessa igreja ou não. Não existe uma placa na testa da pessoa. Mas nós conseguimos saber através dos seus frutos. Dos seus frutos. Porque aquele que é salvo, ele produz bom fruto. A sua vida é uma vida de testemunho. A sua vida é uma vida de serviço a Deus. A sua vida é uma vida de adoração. Ele não tem prazer no pecado. Então, quando nós contemplamos esses frutos, são provas e características de que essa pessoa faz parte da igreja de Jesus Cristo, a igreja universal. Essas pessoas que fazem parte dessa igreja, que são membros do corpo de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que Jesus é o cabeça, e nós somos membros uns dos outros. Ou seja, se você sofre, eu sofro. Se você chora, eu choro, teria que ser assim. O seu problema é o meu problema. O meu problema é o seu problema. A igreja primitiva, ela desfrutava dessa comunhão. Por quê? Porque eles faziam parte do mesmo corpo. Se eu dou uma martelada no meu dedo, todo o meu corpo sofre. Se você que faz parte do corpo de Cristo sofre, e eu também faço parte, eu também sofro. É por isso que a Bíblia diz que chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Por quê? Porque nós fazemos parte de um mesmo corpo. E as pessoas que fazem parte desse corpo, existem pessoas da Igreja Batista, existem pessoas da Assembleia de Deus, existem pessoas da Congregacional, existem pessoas, enfim, de todo tipo de denominação que você imaginar. Porque não é a denominação que determina, mas é o meu ato de conversão. É o meu ato de conversão. Então, se realmente eu nasci de novo, se eu realmente tenho frutos de alguém que nasceu de novo, logo eu faço parte dessa igreja de Jesus Cristo. Qual é a importância da denominação? É o ensino da palavra. É o ensino da palavra. A igreja precisa prezar pelo ensinamento da palavra. Focar na aprendizagem da palavra. Na transformação de vida, no conhecimento bíblico e assim por diante. Não se apartar dos princípios bíblicos. É assim que eu entendo se uma igreja é boa para se congregar ou não. Se há a pregação da palavra.
Então nós queremos falar aqui nessa noite sobre algumas características da igreja primitiva, a igreja verdadeira, que é uma só, a igreja de Jesus Cristo. Entenda, não é placa denominacional. Esse texto que nós lemos, Jesus, ele já havia ressuscitado, e ele apareceu aos discípulos, ressurreto, com o seu corpo glorificado, durante 40 dias. Após 40 dias, ele foi visto por mais de 500 pessoas, ele subiu aos céus, Atos capítulo 1, os anjos o ocultaram nas nuvens, e ele disse, os anjos disseram para os discípulos, por que vocês estão tristes? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele há de voltar. Ele há de voltar. E Jesus fez uma promessa, que ele não ia deixar a igreja órfã, ele iria enviar um consolador. E Atos capítulo 2, após 10 dias da subida de Jesus, ou seja, 50 dias após a morte de Jesus Cristo, 50 dias após a Páscoa, então o Espírito Santo desce sobre a igreja. Atos capítulo 2, então nasce a igreja, então o Espírito Santo passa a habitar naquelas pessoas, morar naquelas pessoas, e gerar vida espiritual naquelas pessoas que estavam reunidas naquele lugar, e essas 3.000 almas que se converteram com a pregação de Pedro. E o texto que nós lemos, aonde nós chegamos aqui, nós encontramos algumas características dessa igreja, que precisa haver em nosso meio. Essas características nós precisamos buscar, praticar. O que a igreja primitiva praticava, nós precisamos buscar também a prática. Quando nós lemos o versículo 42, o versículo 41, ele diz que, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Ou seja, a palavra precisa ser recebida de bom grado. E diz que naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Imagina a gente batizando 3.000 pessoas ali hoje no batismo. Ia ser a manhã toda, né? Ou o dia todo. Ia ter que separar 10 pessoas para batizar. Imagina um batismo de 3.000 pessoas. É algo fantástico. É algo sobrenatural. E o versículo 42, o escritor Lucas, ele começa a apresentar algumas características dessa igreja. A primeira característica, ele diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina na Bíblia? Doutrina é ensinamento da palavra. Doutrina é ensinamento da palavra. Por exemplo, a doutrina da salvação, que nós chamamos de soteriologia, a doutrina do pecado, a doutrina dos dons espirituais. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ensinos, de ensinamentos. Então, a primeira característica dessa igreja era que eles perseveravam no ensinamento da palavra. Logo, o cristão precisa amar a palavra. Ele precisa amar o ensinamento da palavra. Nós estávamos hoje à tarde aqui fazendo uma peça com o pastor Rodrigo, ensaiando para apresentar terça-feira na escola. E o pastor Rodrigo fez a parte de um jovem que recebe Jesus em casa. E ele vai pegar a Bíblia para mostrar para Jesus que ele estava lendo a Bíblia. E quando ele pega a Bíblia, ele faz assim. Aí sai poeira. E ele diz, Jesus, eu estou lendo a Bíblia. Não era verdade, porque estava cheio de poeira. Ele não estava perseverando no ensinamento da palavra. Tem uma história, não sei se fato ou não, mas no mínimo engraçada, de uma senhora que ligou para o pastor e disse assim, pastor, estou muito atribulada, está muito difícil, eu estou passando por dificuldade, por perseguição. E o pastor disse, você está lendo a Bíblia? Ela disse, sim, pastor, leio a Bíblia todo dia, direto, sou leitora da Bíblia, amante da Bíblia. E ela ligava para o pastor orava, ela ligava para o pastor orava, e um dia o pastor disse, eu vou te visitar. Antes dessa visita, ela ligou para o pastor e disse, pastor, está tão complicado que eu perdi os óculos. Não estou conseguindo nem ler a Bíblia. E o pastor disse, eu vou te visitar. Quando o pastor chegou lá e começou a conversar com ela, o pastor disse, vai lá e pega a sua Bíblia. E ela começou a procurar a Bíblia para o pastor ler um texto, e ela não achava, até que ela achou. E quando ela abriu a Bíblia para o pastor ler um texto, o óculos dela estava dentro da Bíblia. E ela falou que ela tinha perdido o óculos já há uns 20 dias.
Ou seja, ela não estava lendo a Bíblia. A primeira característica da igreja primitiva é que eles perseveravam no ensinamento da palavra. Quando Jesus ele foi tentado no deserto por Satanás, ele não se defendeu com o braço, ele se defendeu com a palavra. Após 40 dias de jejum, Satanás apareceu a ele e disse: se você é o Filho de Deus, mande essa pedra se tornar em pão, porque você pode fazer isso, você é o Filho de Deus. Jesus vai e se defende na palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás não desiste e continua tentando Jesus por mais 2 vezes, e Jesus se defende na palavra. O diabo só consegue vencer o povo de Deus quando não há conhecimento da palavra. Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito: o meu povo é destruído porque lhes falta o conhecimento. O conhecimento da palavra. Eu preciso conhecer a palavra, porque ela é a minha defesa, ela é a minha bússola. Então a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Olha só, Isaías capítulo 55, versículo 11. Você consegue achar na sua Bíblia? Isaías capítulo 55 e o versículo de número 11. Esse texto você pode decorar, porque ele é muito bonito. Isaías 55, o versículo de número 11, diz assim: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11. A palavra de Deus. Você quer ser vitorioso? Você quer ser abençoado? Você quer ser uma pessoa próspera? Estude a palavra, ame a palavra, obedeça a palavra, esteja na palavra, ande na palavra, e você pode escapar de um raio, mas você não escapa das bênçãos de Deus, porque você está na palavra. A primeira característica da igreja é que ela perseverava nessa palavra. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O Salmo de número 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Glória a Deus. A palavra de Deus. Sem a palavra não há vitória. Nós precisamos amar essa palavra, porque ela nos revela Deus, ela nos revela a vontade de Deus, ela nos abençoa. Ela não é apenas para estar aberta na minha sala no Salmos 91, mas ela é para ser lida. Ela é para ser lida. Algumas pessoas dizem assim: a Bíblia fechada é a boca de Deus fechada, e a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Olha, irmão, se ela tiver aberta, e você não lê, não adianta. Ela precisa estar aberta e você lendo e esconder ela no seu coração. Ela precisa estar escondida no seu coração. A segunda característica da igreja primitiva diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que é essa comunhão? Essa comunhão, no hebraico, ou melhor, no grego, ela é chamada de koinonia. E nós aprendemos lá em Juí, algumas semanas atrás, algo sobre essa expressão. Isso é comunhão. Não é comunhão com Deus aqui é comunhão fraternal. Aqui é a comunhão que eu tenho com a minha irmã, é a comunhão que eu tenho com o meu irmão, é a comunhão que você tem com o seu irmão, com as pessoas que vivem com você, com as pessoas que congregam com você. Essa é a koinonia, é a comunhão. O pastor Abe Ubi, ele chama de purê de batatas, lembra? Purê de batatas. Você pega algumas batatas e você coloca juntas, e elas estão separadas, com aquela casca, e a batata é feia por fora, né? Aquela casca toda defeituosa. Estão ali todas juntas, mas você pega e cozinha, e você tira a casca e você começa a amassar. Aí vira um purê. Isso é comunhão. Isso é ter tudo em comum. É esse o desejo do Senhor Jesus em relação à igreja. Que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Que nós nos amemos uns aos outros, porque é o segundo mandamento semelhante ao primeiro. O primeiro é amar a Deus com toda a minha alma, a minha força, o meu entendimento. E o segundo, semelhante ao primeiro, amar o próximo como a mim mesmo. É desejar fazer o bem para o meu irmão. É desejar fazer o bem para o meu semelhante. É se eu puder apagar a fogueira da conversa ou de alguma situação em relação ao meu irmão, é apagar a fogueira e não jogar mais combustível em cima. Isso é comunhão.
Isso é purê de batatas. É todos juntos na presença do Senhor. Que maravilha. Hoje, quando eu contemplava o almoço e olhando e me alegrando e falando com o Senhor em pensamento, que maravilha. As pessoas ali se alimentando em comunhão, orando a Deus, o batismo, depois todo mundo vindo para cá, e aquela festa, e cada um fazendo a sua parte, cada um ajudando de uma forma. Purê de batatas, koinonia, comunhão. Quem faz isso é o Espírito Santo. Que bom poder viver assim. Não é bom? É muito bom. Nós precisamos disso. Ninguém consegue viver sozinho, isolado, fechado, num quarto escuro. Nós precisamos de comunhão uns com os outros. Eu me lembro do filho pródigo. Não lembro com quem que eu comentei há 2 dias atrás. Ou comentaram comigo. O filho pródigo, ele saiu da casa do pai. E ele perdeu tudo. Todos conhecem a história. E quando ele volta, o seu irmão mais velho não quer receber ele. Porque há uma rixa entre eles, há um ciúme entre eles. Havia uma disputa entre eles desde a infância. Quem era o mais queridinho do pai, quem fazia as coisas para o pai e assim por diante. Não havia comunhão. Não havia comunhão. E o pai chama o irmão mais velho e diz assim: olha, o seu irmão estava perdido e foi achado, então vamos nos alegrar. Você sempre está comigo. E que bom, você nunca desobedeceu, que maravilha. Mas na verdade os dois estavam perdidos. Tanto o que ficou quanto o que foi. O que ficou estava desviado na casa do pai. Perdido na casa do pai. Porque não adianta estar na casa do pai se eu não amo meu irmão. Se eu tenho um problema com alguém, se eu não liberei perdão, eu preciso então pedir que o Senhor venha trabalhar no meu coração. Eu não sou melhor do que aquele que está lá fora. Não sou. Eu preciso abrir o meu coração para que Deus trabalhe, para que Deus arranque a mágoa, arranque aquela situação que eu tenho. Enfim, quando eu não consigo olhar para o irmão, Senhor, arranca isso. Eu quero amá-lo. Eu quero ter comunhão com ele, eu quero estar junto dele, eu quero me preocupar com ele e assim por diante. Isso é fundamental. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Quando você dá um sorriso, você movimenta 14 músculos do seu rosto. Quando você faz uma cara de zangado, você movimenta 36. Vamos dar um sorriso? Glória a Deus. É mais fácil. Comunhão. Amém? A terceira característica: partir do pão. O que é o partir do pão? O partir do pão foi isso que nós fizemos aqui. Isso que nós fizemos aqui é comunhão com o Senhor. É comunhão com o corpo de Cristo. E eu só tenho comunhão com o corpo de Cristo quando eu tenho comunhão com o meu irmão. Eu não consigo ter comunhão com o corpo de Cristo se eu não tenho comunhão com o meu irmão. Se eu tenho um problema com o meu irmão. Eu preciso ter comunhão com o meu irmão, independente de qualquer situação, para que eu venha ter comunhão com o corpo de Cristo. Está enxertado em Cristo, está ligado em Cristo, comunhão com Ele. Isso que nós fizemos aqui. Participar da ceia do Senhor, comunhão com o Senhor. Está junto do Senhor, está enxertado na videira verdadeira, no Senhor. O Espírito vivo, o Espírito de adoração, comunhão com o Senhor. Isso é fundamental. Como que eu sei, pastor, se eu tenho comunhão com o Senhor? Quando você sente vontade de ler a Bíblia, de orar, de estar na igreja, de não ver chegar o domingo para estar na igreja, ou a quinta-feira, ou o grupo familiar. Você quer estar na igreja, você quer estar em comunhão com os irmãos, você quer estar junto porque é um purê de batatas, é uma comunhão gostosa, é a comunhão com o Senhor, é a comunhão com o irmão. A gente quer estar junto. Não é assim? Hoje o dia, se não acabasse para mim, estava ótimo. Porque foi um dia muito especial. Um dia de comunhão. Deus tem muito para a sua vida. Amém? Deus tem muito para a sua família. Muito. Você não imagina o que Deus vai fazer na sua vida daqui para frente. Aleluia. Você pode preparar para receber os celeiros, para receber as bênçãos de Deus. E eu quero profetizar isso, porque virá sobre a sua vida. Por quê? Porque a comunhão, a koinonia, a partir do pão, a comunhão com o corpo de Cristo, as bênçãos, é inevitável, virá sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. A quarta característica diz que eles perseveravam nas orações. E agora que nós vamos desafiar. Amanhã, segunda-feira, terça-feira, dia 1º, nós iniciamos a nossa campanha de oração. 7 dias de oração. Das 7h30, das 7 da manhã às 7h30. Só meia hora de oração. 7 dias consecutivos. E você está convidado. Por quê? Porque a igreja precisa perseverar nas orações. A oração é o pulmão da igreja. Eu me lembro de Ezequias, 2 Reis, capítulo 20, não precisa abrir, só me ouça aqui.
1 Reis, 2 Reis, capítulo 20, Ezequias adoece, o rei de Israel, e ele era um homem que andou nos caminhos do Senhor, mas agora ele está meio desviado, ele está meio tribuloso, como diria o meu pastor lá no Mato Grosso do Sul, e então ele adoece, e ele vai morrer. Quando ele está no leito de morte, na cama, então Deus envia o profeta ali, e diz para ele assim: olha, você precisa consertar a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. E o profeta entrega a mensagem, e o rei começa a chorar desesperado. Ele vira para a parede e ele faz uma oração. Ai, Deus não resiste a uma oração com o coração quebrantado. Sansão fez a mesma coisa. Com os seus olhos furados, o cabelo cortado, já não tinha mais força. Os filisteus colocam ele no templo de Dagon. Ele está entre dois pilares que sustentam o templo. As pessoas fazendo festa, adorando imagens, adorando deuses falsos e zombando de Sansão. E Sansão faz uma oração: Senhor, me usa mais uma vez, como o Senhor me usava. Me enche do teu espírito. Devolve aquela força que eu tinha. A Bíblia diz que seus cabelos já começaram a crescer. E ele pega uma coluna aqui, ele pega outra coluna aqui, e Deus devolve as forças a Sansão, e ele derruba aquele templo. Uma oração, o poder de uma oração. Ezequias, quando ele vira para a parede, ele diz assim: Senhor, lembra que eu andei nos seus caminhos. Eu estou mal agora, mas o Senhor lembra que eu andei, eu fui fiel. Estou meio fraco agora, está meio difícil, o Senhor sabe, estou arrependido, mas lembra que eu andei nos seus caminhos. Eu imagino Deus dos céus olhando e contemplando a oração de Ezequias, contemplando o coração dele, e o profeta entrega a profecia e vai embora. Quando o profeta sai lá fora, Deus fala com ele: volta lá, profeta, e diga para ele que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Aleluia, louvado seja o bendito nome de Jesus. Eu imagino o profeta falando: Senhor, mas eu acabei de profetizar dizendo que o homem vai morrer, como é que eu vou voltar lá e dizer que ele vai ter mais 15 anos de vida? Eu imagino Deus dizendo: não interessa, você é profeta, você obedece e eu mando, vai lá, é 15 anos de vida para ele. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. O poder de uma oração. O que uma oração pode fazer. O que um coração quebrantado pode fazer. Você consegue resistir um pedido do seu filho? Quando ele vem diante de você, ele diz assim: papai, mamãe, Raquel e a Rebeca sabem fazer muito bem isso, eu não resisto. Você, sim, pode. Porque é filho. Deus não resiste a uma oração de um coração quebrantado. Ele ouve. Você pode levantar sua mão direita assim e dizer: glória a Deus, aleluia, louvado seja o bendito nome de Jesus. Que maravilha, Deus. A quinta característica diz que havia temor. Temor não é medo. Quem tem medo faz escondido. Quem tem temor sabe que Deus vê tudo. Quando o filho ele tem medo do pai, quando o pai não está, ele faz. Agora quando ele tem temor, ele respeita. Ele diz: meu pai não está vendo, mas eu não vou fazer porque eu tenho temor, eu não tenho medo. A Bíblia diz que em cada alma havia temor. Provérbios, vamos ler, capítulo 1, verso 7. Provérbios, capítulo 1, versículo de número 7. Ache. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Mais para frente um pouquinho. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Louvado seja o bendito nome de Jesus Cristo. E a última característica, e eu encerro, diz que depois de tudo isso, o texto diz que havia maravilhas e sinais, milagres da parte de Deus. Por quê? Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o ensinamento da palavra, na comunhão com os irmãos, no partir do pão, a comunhão com Cristo, nas orações, havia temor, e era inevitável, havia milagres, maravilhas e sinais, curas,
batismo no Espírito Santo, enchimento de pessoas com o Espírito Santo, pessoas repletas do Senhor. Havia dons espirituais, havia manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque havia características de uma igreja verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, pode acontecer milagre? Claro que pode. Deus pode fazer. Deus pode ouvir a sua oração. Deus pode ouvir a minha oração. Deus honra a sua fé. Deus honra a fé da igreja. Deus pode fazer. Deus faz sinais e maravilhas. A Bíblia diz, olha só, que a sombra de Pedro curava. Que maravilha. As pessoas passavam pela sombra de Pedro e recebiam a cura. Olha só, os aventais de Paulo curavam. Meu Deus, acontecia isso? Acontecia, a Bíblia diz. Porque Deus fazia como sinal para aqueles que creem. E as pessoas vinham para conhecer o Senhor, as pessoas vinham para conhecer a palavra, e Deus fazia maravilhas, e Deus fazia sinais. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, havia temor, e maravilhas e sinais. Quantos creem em milagre? Agora abaixa sua mão. Quantos precisam de um milagre? Eu preciso. A gente sempre precisa, né? Quem não gosta de milagre? A gente sempre precisa. Eu recebi um muito especial alguns dias atrás. E nós temos vivido momentos aqui muito, muito especiais. Porque nós temos experimentado os milagres do Senhor. E o maior milagre de todos, nós falamos isso no culto passado, é a transformação de uma vida, a salvação de uma alma. Deus começa curando de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos, Senhor, à disposição para experimentar os seus milagres. E a gente encerra, querido, voltando no texto que nós lemos, no capítulo 2, versículo de número 45 agora, 46, diz que, Atos 2, 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, igreja, culto, adoração, e partindo o pão em casa, comunhão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, humildade, quebrantamento. Todo orgulho vai embora, toda vaidade, todo sentimento ruim, toda soberba vai embora. Havia singeleza de coração. O verso 47 diz que, louvando a Deus e caindo na graça de todo, isso aqui é muito importante. Não adianta louvar a Deus e não cair na graça do povo. A cidade precisa olhar para você e dizer, ele tem algo diferente. Ele é especial. Ele deve ir na Igreja Batista. Glória a Deus. Agora eu falei da placa, né? Louvado seja o nome de Jesus. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, caindo na graça do povo. Sabe o que é isso? As pessoas veem algo diferente em você. E quando vem a necessidade, elas vão procurar quem? Você. Porque viram algo diferente em você. Eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma oração, eu preciso de uma orientação. Por quê? Porque você caiu na graça do povo. As pessoas dizem, não, mas ele é diferente, ele é especial. Não é aquela pessoa religiosa, não é aquela pessoa chata, não é aquela pessoa que não dá vontade de conversar, mas é aquela pessoa que eu quero ouvir ela. Se ela ficar falando 1 hora, 2 horas, eu quero ficar ouvindo, porque é bom, é gostoso. Eles caíram na graça do povo. Amém? Que isso possa acontecer conosco. Que isso aconteça conosco. Isso está acontecendo com você. Isso está acontecendo conosco. E todos os dias acrescentava quem? O Senhor, a igreja, aqueles que iam se salvando. Ou aqueles que haviam de se salvar. É o Senhor quem toca, é o Senhor quem faz. Sabe tudo isso que aconteceu hoje? O batismo, a comunhão, o nosso culto. Isso é Deus. Amém? Isso é Deus. Não é o pastor Josias, não é o irmão fulano, ou o irmão... Não, é Deus. Ele nos usa como instrumento. Ele usa você como instrumento. Ele nos usa como instrumento. A glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele. Ele é o único digno. Nós fazemos como os anciãos de Apocalipse. Pegamos as nossas coroas e lançamos aos pés do Senhor. E nos prostramos. E dizemos, o Senhor é digno. Porque
porque o Senhor criou todas as coisas. É o Senhor quem faz. Você pode levantar sua mão direita para o céu, fechar os seus olhos e dizer assim: o Senhor é digno. Diga mais uma vez: o Senhor é digno. Diga mais uma vez: o Senhor é digno. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Se coloque em pé, por gentileza. Se coloque em pé. Nós vamos fazer uma oração. Muda a música para nós. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração e agradecer a Deus. Eu gostaria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar. Glória a Deus. Feche seus olhos. Comunhão. Aleluia.